Porque os homens são salvos, no entanto, ele os salvou por causa de seu nome. Salmo capítulo 106, versículo 8. Primeiro então, aqui está um glorioso Salvador. Eu salvei eles. Quem deve ser entendido por esse pronome ele? Possivelmente, muito de meus ouvintes pode responder: ora, o Senhor Jesus Cristo é o Salvador dos homens. Certo, meus amigos, mas nem toda a verdade. Jesus Cristo é o Salvador, mas não mais do que Deus Pai ou Deus Espírito Santo. Algumas pessoas que ignoram o sistema da verdade divina pensam em Deus, o Pai, como sendo um grande ser cheio de ira, raiva e justiça, mas sem amor. Eles pensam em Deus, o Espírito, talvez como uma maneira influência procedente do Pai e do Filho. Agora, nada pode ser mais incorreto do que tais opiniões. É verdade que o Filho me redime, mas então o Pai deu o Filho para morrer por mim, e o Pai me escolheu na eleição eterna de sua graça. O Pai apaga meu pecado. O Pai me aceita e me adota em sua família por meio de Cristo. O Filho não poderia salvar sem o Pai, mais do que o Pai sem o Filho. E quanto ao Espírito Santo, se o Filho redime, você não sabe o que o Espírito Santo regenera? É Ele que nos torna novas criaturas em Cristo, que nos gera de novo para uma viva esperança, que purifica nossa alma, que santifica nosso espírito e que, por fim, nos apresenta imaculados e irrepreensíveis diante do trono do Altíssimo, aceitos no amado. Quando você disser Salvador, lembre-se de que há uma trindade nesta palavra: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo este Salvador 3 pessoas sob um nome. Você não pode ser salvo pelo Filho sem o Pai, nem pelo Pai sem o Filho, nem pelo Pai e Filho sem o Espírito Santo. Mas, assim como eles são um na criação, também são um na salvação, trabalhando juntos em um só Deus para a nossa salvação, e até que Deus seja a glória eterna para todo o sempre, um homem. Mas observe aqui como esse ser divino reivindica a salvação totalmente por si mesmo. No entanto, ele o salvou. Mas Moisés, onde está você? Você não o salvou? Moisés, você esticou a vara sobre o mar e a chaveou ao meio. Você elevou sua oração ao céu, e as rãs vieram, e as moscas enxamearam, e as águas se transformou em sangue, e o granizo atingiu a terra do Egito. Você não foi o salvador deles, Moisés? E você, Arão? Você ofereceu os novilhos que Deus aceitou. Você os conduziu. Como Moisés, através do deserto, você não era o salvador deles? Eles respondem: não, nós éramos os instrumentos, mas eu tenho o salvado. Deus fez isso de nós, mas a seu nome seja toda a glória e nenhum para nós mesmos. Mas Israel, você derrotou um povo forte e poderoso. Você não se salvou? Talvez tenha sido por sua própria santidade que o Mar Vermelho secou. Talvez as inundações separadas estivessem assustadas com a piedade dos santos que estavam à sua margem. Talvez tenha sido Israel que se entregou. Não, não, diz a palavra de Deus, eu tenho o salvado. Eles não se salvaram, nem seus semelhantes os redimiram. E, no entanto, note bem que alguns que contestam esse ponto, que pensam que os homens se salvam, ou, pelo menos, que padres e pregadores podem ajudá-los a fazê-los, dizemos que o pregador, abaixo de Deus, pode ser instrumento de prender a atenção do homem, de alertá-lo e despertá-lo. Mas o pregador não é nada. Deus é tudo. A mais poderosa eloquência que já saiu dos lábios do pregador seráfico não é nada além do Espírito Santo de Deus.
Nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas são alguma coisa. Deus deu o crescimento e Deus deve ter toda a glória. Há alguns que encontramos aqui e ali que dizem: eu sou o senhor fulano de tal convertido. Sou um convertido do reverendo doutor este ou aquele. Bem, se for, Senhor, não posso lhe dar muita esperança no céu. Somente os convertidos de Deus vão para lá. Não prosélitos do homem, mas os redimidos do Senhor. Oh, é muito pouco converter um homem às nossas próprias opiniões. É realmente algo ser o meio de convertê-lo ao Senhor nosso Deus. Recebi uma carta há algum tempo de um bom homem ministro batista na Irlanda, que queria muito que eu fosse para a Irlanda, como ele disse, para representar o interesse batista, porque lá estava abaixo e talvez isso pudesse levar o povo a pensar um pouco mais nos batistas. Eu disse a ele que não atravessaria a rua apenas para fazer isso, muito menos cruzaria o canal da Irlanda. Eu não deveria pensar em ir para a Irlanda para isso. Mas se eu pudesse ir lá para fazer cristãos sob Deus e ser o meio de levar os homens a Cristo, eu deixaria para eles o que eles seriam depois e confiaria no Espírito Santo de Deus para dirigi-los e guiá-los quanto à denominação que eles devem considerar o mais próximo semelhante à verdade de Deus. Irmãos, eu poderia fazer de todos vocês batistas, talvez, e ainda assim, vocês não seriam nada melhores por isso. Eu poderia converter todos vocês dessa maneira, mas tal conversão seria que vocês seriam levados em manchas maiores, convertidos em hipócritas e não em santos. Tenho visto algumas conversões por atacado. Grandes avivalistas se levantaram. Eles pregaram sermões trovejantes que fizeram os joelhos dos homens baterem juntos. Que homem maravilhoso! Pessoas disseram. Ele converteu tanto sob um sermão. Mas procure por seus convertidos em um mês e onde eles estarão? Você verá alguns deles na taberna, ouvirá outros xingarem, e encontrará muitos deles malandros e trapaceiros, porque não eram convertidos de Deus, mas apenas do homem. Irmãos, se a obra for feita, deve ser feita por Deus, pois se Deus não converter, nada será feito que dure e nada que seja útil para a eternidade. Mas alguns respondem: bem, Senhor, mas os homens se convertem. Sim, eles fazem e é uma boa conversão. Com muita frequência eles se convertem. Mas então aquilo que o homem fez, o homem desfaz. Quem se converte um dia, no outro se desconverte. Ele dá um nó que seus próprios dedos podem desatar. Lembrem-se disso. Você pode se converter uma dúzia de vezes, mas o que é nascido da carne é carne, e não pode ver o reino de Deus. É somente o que é nascido do Espírito que é Espírito, e portanto pode finalmente ser reunido no reino espiritual, onde somente as coisas espirituais podem ser encontradas diante do trono do Altíssimo. Se alguém afirma que Deus não é o Criador, nós o chamamos de infiel. Mas se algum homem se firmar nessa doutrina, que Deus é o Criador absoluto de todas as coisas, nós o sussurramos em um momento. Mas ele é um infiel da pior espécie, porque é mais ilusório, que coloca Deus fora do trono da misericórdia, em vez de colocá-lo fora do trono da criação, e que diz aos homens que eles podem se converter enquanto Deus faz tudo. Eu tenho apenas o grande Jeová, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele o salvou por amor de seu nome. Assim, tenho me esforçado para expor claramente a primeira verdade do divino e glorioso Salvador. Agora, em segundo lugar, as pessoas favoregadas, ele os salvou. Quem são eles? Você responderá:
Eles eram as pessoas mais respeitáveis que poderiam ser encontradas no mundo. Eles eram um povo muito piedoso, amoroso, santo e merecedor. E, portanto, porque eles eram bons, ele os salvou. Muito bem, essa é sua opinião. Vou lhe dizer o que Moisés diz. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Eles não se lembraram das multidões de tuas misericórdias, mas o provocou no mar, mesmo no mar vermelho, mas ele o salvou. Olhe para o 7º verso e você terá o caráter deles. Em primeiro lugar, eles eram um povo estúpido. Nossos pais não entenderam suas maravilhas no Egito. Em segundo lugar, eles eram um povo ingrato. Eles não se lembraram da multidão de suas misericórdias. Em terceiro lugar, eles eram um povo provocador. Eles o provocaram no mar, mesmo no mar vermelho. Oh, essas são as pessoas que a graça gratuita salva. Esses são os homens e essas mulheres que o Deus de toda a graça concede em levar para o seu seio e fazer de novo. Note, primeiro, que eles eram pessoas estúpidas. Deus envia seu evangelho nem sempre aos sábios e prudentes, mas aos tolos. Ele pega o tolo e o faz saber as maravilhas de seu amor moribundo. Não suponha, meu ouvinte, porque você é muito analfabeto e mal sabe ler, não imagine que porque você sempre foi criado em extrema ignorância e mal aprendeu a soletrar seu nome, que portanto você não pode ser salvo. A graça de Deus pode salvá-lo e depois iluminá-lo. Um irmão ministro certa vez me contou a história de um homem que era conhecido em uma certa aldeia como um simplório e foi considerado um cabeça mole. Ninguém pensou que ele pudesse entender alguma coisa, mas um dia ele veio ouvir a pregação do Evangelho. Ele tinha sido um bêbado, tendo inteligência suficiente para ser perverso, o que é um tipo muito comum de humor. O Senhor teve o prazer de abençoar a palavra em sua alma, para que ele se tornasse um personagem mudado. E o que foi a maravilha de tudo foi que sua religião lhe deu algo que começou a desenvolver suas faculdades latentes. Ele descobriu que tinha algo pelo qual viver e começou a tentar o que podia fazer. Em primeiro lugar, ele queria ler sua Bíblia, para poder ler o nome de seu Salvador. E depois de muito martelar e soletrar, finalmente conseguiu ler um capítulo. Então ele foi convidado a orar em uma reunião de oração. Aqui estava um exercício de seus poderes vocais. 5 ou 6 palavras compunham sua oração e ele se sentou. Mas por orar continuamente em sua própria família em casa, ele passou a orar como o resto dos irmãos e continuou até se tornar um pregador. E singularmente, ele tinha uma fluência, uma profundidade de compreensão e um poder de pensamento, como raramente são encontrados entre ministros que apenas ocasionalmente ocupam púlpitos. Era estranho que a graça tendesse a desenvolver seus poderes naturais, dando-lhe um objeto, colocando-o como devoção e firmeza sobre ele, e assim trazendo à tona todos os seus recursos para que fossem totalmente mostrados. Ah, ignorantes, vocês não precisam se desesperar. Ele os salvou, não por amor a eles. Não havia nada neles porque deveriam ser salvos. Ele os salvou, não por causa de sua sabedoria, mas por mais ignorantes que fossem, não compreendendo o significado de seus milagres, ele os salvou por causa de seu nome. Observe novamente, eles eram um povo muito ingrato e ainda assim ele os salvou. Ele os libertou inúmeras vezes e operou por eles poderosos milagres, mas eles ainda se rebelaram. Ah, isso é como você, meu ouvinte. Você teve muitas libertações das fronteiras da sepultura. Deus deu a você casa e comida dia após dia.
proveu para você e o manteve até esta hora. Mas como você foi ingrato, como disse Isaías, o boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura de seu dono. Mas meu povo não sabe, Israel não considera. Quantos são deste caráter, que têm favores de Deus, cuja história eles não poderiam dar em um ano, mas o que eles já fizeram por ele? Eles não manteriam um cavalo que não trabalhasse para eles, nem tanto quanto um cachorro que não os notaria. Mas aqui está Deus, ele os tem guardado dia a dia, e eles fizeram muito contra ele, mas nada fizeram por ele. Ele colocou o pão em suas próprias bocas, alimentou-os e sustentou suas forças. E eles gastaram suas forças em desafiá-lo, em amaldiçoar seu nome e violar seu sábado. No entanto, eu o salvei. Alguns desses tipos foram salvos. Espero ter alguns aqui que agora que serão salvos pela graça conquistadora, feitos novos homens pelo grande poder do Espírito de Deus. No entanto, eu os salvei. Quando não havia nada para recomendá-los, mas todas as razões pelas quais deveriam ser rejeitados por sua ingratidão, no entanto, ele os salvou. Observe, mais uma vez, eles eram um povo provocador. Eles o provocaram no mar, mesmo no Mar Vermelho. Oh, quantas pessoas existem nesse mundo que são um pouco provocador de Deus. Se Deus fosse como um cara, quem de nós estaria aqui hoje? Se formos provocados uma ou duas vezes, a mão sobe. Com alguns homens, sua paixão desperta logo na primeira ofensa. Outros, que são um pouco mais plácidos, suportarão ofensa após ofensa, até que finalmente digam: há um fim para tudo e não posso mais suportar isso. Você deve ficar, ou então eu devo ficar com você. Oh, se Deus tivesse esse temperamento, onde deveríamos estar? Bem, ele poderia dizer: meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu sou Deus, não mudo. Senão vocês, filhos de Jacó, teriam sido consumidos. Ele era um povo provocador, no entanto ele o salvou. Você o provocou? Tome coragem. Se você, de repente, Deus prometeu salvá-lo, e mais, ele pode nesta manhã dar-lhe arrependimento e até mesmo dar-lhe remissão de pecados, pois ele salva provocando pessoas por causa de seu nome. Eu ouço um dos meus ouvintes dizer: bem, Senhor, isso é encorajar o pecado com vingança. É mesmo, Senhor? Por quê? Porque você está falando com o pior dos homens e está dizendo que eles ainda podem ser salvos. Por favor, senhores, quando falei com o pior dos homens, falei com tu ou não? Você diz: não, sou um dos homens mais respeitáveis e melhores. Bem, então, Senhor, não preciso pregar para você, pois você pensa que não precisa de nada. Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Mas essas pobres pessoas, a quem você diz que estou encorajando a pecar, precisam ser encontradas, precisam ser contatadas. Vou deixar você. Bom dia para você. Você mantém seu próprio evangelho e me pergunto se encontrará seu caminho para o céu por meio dele. Não, eu não me pergunto. Eu sei que você não fará, a menos que você seja trazido como um pobre pecador para aceitar Cristo em sua palavra e ser salvo por causa de seu nome. Mas eu digo adeus a você e vou continuar o meu curso. Mas por que você disse que eu encorajo os homens no pecado? Eu os encorajo a abandoná-lo. Eu não disse que ele salva as pessoas que o provocam e depois deixou que elas o provocassem como havia feito antes. Eu não disse que ele salvou os ímpios e os deixou pecar como antes. Mas você conhece o significado da palavra salvo? Eu expliquei isso na outra manhã. A palavra salvo
não significa apenas levar os homens para o céu. Significa mais. Significa salvá-los de seus pecados. Significa dar-lhes um novo coração, um novo espírito, uma nova vida. Significa transformá-los em novos homens. Existe algo licencioso em dizer que Cristo toma o pior dos homens para transformá-los em santos? Se houver, não posso ver. Eu só gostaria que ele pegasse o pior desta congregação e os tornasse os santos do Deus vivo, e então haveria muito menos licenciosidade. Pecador, eu te conforto, não em seu pecado, mas em seu arrependimento. Pecador, os santos do céu já foram tão maus quanto você. Você é um bêbado, um palavrão, uma pessoa impura. Tais eram alguns deles, mas eles foram lavados, mas foram santificados. Sua túnica é preta? Pergunta-lhes se suas vestes já foram pretas. Eles dirão, sim, lavamos nossas vestes. Se foram pretos, não teriam querido ser lavados. Lavamos as nossas vestes e as branqueamos no sangue do Cordeiro. Então, pecador, se eles eram negros e foram salvos, por que não você? Não são suas misericórdias ricas e gratuitas? Então diga, minha alma, por que não por ti? Nosso Jesus morreu no madeiro, então por que, minha alma, por que não por ti? Animem-se, penitentes. Deus tem misericórdias de vocês. No entanto, ele os salvou por causa de seu nome. Agora chegamos ao terceiro ponto, a razão da salvação. Ele os salvou para o amor de seu nome. Não há outra razão pela qual Deus deve salvar um homem, mas por causa de seu nome. Não há nada em um pecador que possa dar-lhe direito à salvação ou recomendá-lo à misericórdia. Deve ser o próprio coração de Deus que deve ditar o motivo pela qual os homens devem ser salvos. Uma pessoa diz, Deus vai me salvar, porque eu sou muito reto. Senhor, ele não fará tal coisa. Outro diz, Deus vai me salvar, porque sou muito talentoso. Senhor, ele não vai salvar seu talento. Porque seu imbecil e presunçoso idiota? Seu talento não é nada comparado com o do anjo que uma vez ficou diante do trono e pecou, e que agora é lançado no abismo para sempre. Se ele salvasse os homens por seus talentos, ele teria salvado Satanás, pois ele tinha talentos suficientes. Quanto à sua moralidade e bondade, não passam de trapos imundos, e ele nunca o salvará por nada que você faça. Nenhum de nós jamais seria salvo se Deus esperasse algo de nós. Devemos ser salvos puro e exclusivamente por razões relacionadas a ele e deitados em seu próprio seio. Bendito seja o seu nome, ele nos salva por amor de seu nome. O que significa? Acho que significa isso. O nome de Deus é sua pessoa, seus atributos e sua natureza. Por causa de sua natureza, por causa de seus próprios atributos, ele salvou os homens. E talvez possamos incluir isso também. Meu nome está nele, isto é, em Cristo. Ele nos salva por causa de Cristo, que é o nome de Deus. E o que significa isso? Acho que significa isso. Ele o salvou primeiro para que pudesse manifestar sua natureza. Deus era todo amor e ele queria manifestá-lo. Ele o mostrou quando fez o sol, a lua e as estrelas, e espalhou flores sobre a terra verde e risonha. Ele mostrou seu amor quando tornou o ar ameno para o corpo e a luz do sol alegrando os olhos. Ele nos dá calor mesmo no inverno, pelas roupas e pelo combustível que ele armazenou no coração da terra. Mas ele queria se revelar ainda mais. Como posso mostrar a eles que os amo de todo o meu coração infinito? Darei meu filho para morrer para salvar o pior deles e assim manifestarei minha natureza. E Deus fez isso. Ele manifestou seu poder, sua justiça, seu amor, sua fidelidade e sua verdade. Ele manifestou todo o seu ser na grande plataforma da salvação. Foi, por assim dizer,
a varanda na qual Deus pisou para se mostrar ao homem, a varanda da salvação. Aqui é que ele se manifesta salvando as almas dos homens. Ele fez isso novamente para vindicar seu nome. Alguns dizem que Deus é cruel. Eles perversamente o chamam de tirano. Diz Deus, mas salvarei o pior dos pecadores e reivindicarei meu nome. Vou apagar o estigma. Eu vou remover a calúnia. Eles não poderão dizer isso, a menos que sejam mentirosos e imundos, pois serei abundantemente misericordioso. Eu tirarei esta mancha, e eles verão que meu grande nome é um nome de amor. E disse ele novamente, farei isso por amor de meu nome, isto é, para fazer com que essas pessoas amem o meu nome. Eu sei que se eu pegar o melhor dos homens e salvá-los, eles amarão o meu nome. Mas se eu aceitar o pior dos homens, como eles vão me amar! Se eu for pegar um pouco de escória da terra e torná-los meus filhos, como eles vão me amar! Então eles se apegarão ao meu nome. Eles o acharão mais doce do que a música. Será mais precioso para eles do que o nardo dos mercadores orientais. Eles o avaliarão como ouro, sim, como muito ouro fino. O homem que mais me ama é o homem que tem mais pecados perdoados. Ele deve muito, portanto amará muito. Esta é a razão pela qual Deus frequentemente seleciona o pior dos homens para torná-los seus. Diz um antigo escritor, todas as esculturas do céu foram feitas de nós. O templo de Deus, o Rei do céu, é de cedro, mas os cedros eram todos árvores nodosas antes que ele os cortasse. Ele escolheu o pior, para que pudesse exibir sua habilidade para fazer para si um nome. Como está escrito, isso será para mim um nome, um sinal eterno que não será extinto. Agora, queridos ouvintes, de qualquer classe que você pertença, aqui está algo que tenho a oferecer digno de sua consideração, ou seja, que se salvos, somos salvos por causa de Deus, por causa de seu nome e não por nosso próprio nome. Agora, isso coloca todos os homens em um nível com relação à salvação. Suponha que, ao entrar neste jardim, a regra fosse que todos deveriam mencionar meu nome como chave de entrada. A lei é que nenhum homem deve ser admitido por sua posição ou título, mas apenas pelo uso de um determinado nome. Venha, Senhor. Ele faz uso do nome e entra. Aparece um mendigo, todo remendado. Ele faz uso do nome. A lei diz que é só o uso do nome que vai admitir. Ele faz o uso dele e entra, pois não há distinção. Então, minha senhora, se vier com toda a sua moralidade, deve fazer o uso do nome dele. Se você vier, pobre, habitante imundo de um porão ou sótão, e fizer o uso de seu nome, as portas se escancarão, pois há salvação para todo aquele que faz menção do nome de Cristo e para nenhum outro. Isso derruba o orgulho do moralista, fundamenta a autoexaltação dos hipócritas e coloca todos nós, como pecadores culpados, em pé de igualdade diante de Deus para receber misericórdia de suas mãos, pelo amor de seu nome, e apenas por este motivo. Amém.